smarter to travel in groups. It's smarter to... Bom dia e que a graça e paz de nosso Deus seja sobre cada um de nós no dia de hoje. Amém? Estamos em nosso penúltimo estudo dentro do nosso tema Viver com Fé e Sabedoria. E hoje o estudo de número 22 fala sobre unidade. Podemos perceber que durante todo o tempo que caminhamos nesta unidade, viver com fé e sabedoria como igreja é enfrentar uma série de desafios e que requer a força renovadora e impulsionadora do Espírito Santo. Sem a presença dele, seria impossível viver com fé e sabedoria e cumprir os propósitos que Jesus designou a cada um de nós. Inicialmente, destacamos que não se trata de todos serem exatamente iguais, ou seja, fazerem as mesmas coisas, pensarem de forma igual, gostarem das mesmas coisas, ter habilidade e conhecimentos iguais, ou seja, não somos cópias que apresentam mesmas características para que a unidade possa ser realidade. No estudo de hoje, vamos refletir em como, apesar da diversidade de características, podemos viver em unidade. No texto base de João 17, Jesus está fazendo uma oração e nela menciona para que assim como ele e o Pai são um, os discípulos também sejam. A oração sacerdotal de Jesus ocorre pouco antes de sua prisão e marca os últimos momentos com seus discípulos antes de enfrentar a agonia da cruz. Esta oração ela pode ser dividida em 3 grandes partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, é quando Jesus ora por si mesmo. Destacamos do versículo 5, onde diz: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." Depois dos versículos 6 a 19, a segunda parte, onde Jesus pede pelos discípulos. Destacamos o versículo 15 que diz:
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E ainda o versículo 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E a terceira parte dos versículos 20 a 26, onde Jesus ora pelos futuros crentes. Destacamos o versículo 20 que diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. No versículo 21, temos o indicativo central da oração de Jesus, que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o versículo 23 traz em complementação, dizendo: a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olhando a parte central desta oração, Jesus está intercedendo pelos seus discípulos. Estes foram homens escolhidos no início de seu ministério para aprenderem e depois dessem continuidade na missão que Jesus confiou a cada um deles. Vemos que Jesus, ao chamar os discípulos, escolheu homens com características tão distintas que a princípio poderíamos imaginar que o processo de seleção é um grande absurdo, ou foi um grande absurdo. Se esse recrutamento de homens fosse uma tarefa encomendada a um setor de recursos humanos, como conhecemos em nossos dias, provavelmente o RH não escolheria pessoas com tantas diferenças de características e origens para serem liderados por Jesus para uma importante missão que deveria ter o alcance na dimensão mundial. A escolha de Jesus apresenta diversidade de pessoas, tanto na origem como nas habilidades que adquiriram profissionalmente até aquele momento. Apresenta também diversidade de pensamentos, comportamentos, etc. Na verdade, as diferenças entre cada um dos discípulos se percebe também nas pessoas que compõem a formação da igreja primitiva. Os primeiros cristãos, judeus, depois os gentios, gregos, romanos, igrejas da Ásia, etc. Vemos também características diferentes entre Paulo, Pedro, Timóteo, João, Tiago, Barnabé e muitos outros. Temos relatos de que durante a expansão da igreja houve divergências e situações onde opiniões diferentes poderiam provocar problemas em atingir o objetivo principal. Basta lembrar, por exemplo, quando Paulo e Barnabé têm sérias divergências quanto a levarem o jovem Marcos para a segunda viagem missionária. Atos 15, de 36 a 41. Se olharmos para a trajetória da igreja cristã durante a história, veremos principalmente depois da Reforma, ano de 1500 mais ou menos, uma grande variedade de opiniões e entendimentos a respeito de como deve ser entendido a mensagem de Jesus e como ela deve ser colocada em prática pelos homens. Somos homens e mulheres com características pessoais próprias, algumas genéticas e outras que são formadas durante o nosso desenvolvimento ao longo da vida, como consequência das experiências que vivemos. Temos pensamentos e opiniões diferentes, mas em nenhum momento isto não elimina a possibilidade de que haja unidade. Pesquisando conceitos, encontrei uma opinião que parece resumir sobre o que é
união. União significa a associação ou combinação de vários elementos semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. União é o ato ou efeito de se unir duas ou mais partes distintas. Uma união pode acontecer de diversas formas, como a ligação ou combinação de esforços e pensamentos para um bem comum, por exemplo. A união está ligada, a união está na ligação que existe entre os órgãos do corpo humano que formam uma grande e competente estrutura física, por exemplo. Aliás, Paulo, em sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 12, percebendo divergências na igreja que poderiam causar sérios problemas, escreve orientando e esclarecendo sobre a necessidade da unidade, apesar de diferentes dons. No versículo 12, ele escreve: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A unidade é também a qualidade que designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. Logo, podemos perceber que a existência de um propósito maior que os nossos interesses pessoais nos levam, apesar de diferentes, a trabalhar com o mesmo objetivo, ou seja, objetivo da comunidade, objetivo daqueles que desejam servir a Cristo. Daí se conclui que a unidade é essencial para que um propósito em comum seja alcançado. 1 Coríntios 12, de 4 a 7, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Um ponto forte na oração sacerdotal de Jesus é o desejo pela unidade de seus discípulos e discípulas, o que se torna um desafio para a sua igreja. A unidade proposta por Cristo é uma unidade em amor, amor que envolve todas as pessoas e que ao mesmo tempo atinge cada um individualmente. Isto se dá pelo fato de sermos diferentes uns dos outros. O amor de Cristo é capaz de interagir com cada um particularmente, a fim de que a pessoa seja tocada e moldada a partir da sua realidade, ou seja, através daquilo que faz sentido para ela. A ideia de sermos o corpo de Cristo retrata perfeitamente a proposta de unidade feita por Jesus. Nossas diferenças nos permitem exercer diversas funções e nos comunicar com diferentes realidades. Estas diferenças nos permitem abranger um número muito maior de pessoas na prática do evangelismo diário. Também a termos os nossos grupos de relacionamento interpessoal, conscientes de que somos responsáveis por alcançar as pessoas a partir do nosso testemunho. A unidade é vontade de Deus. Jesus clamou ao Pai para que isto fosse uma realidade em nosso meio. Unidade é o testemunho de uma igreja que vive com fé e sabedoria. Amém? Vamos orar? Deus Santo, bendito é o teu nome sobre toda a terra. Graças te damos pelo teu amor dispensado a cada um de nós e pela direção que nos dá para que possamos fazer e viver a tua vontade.
Ajuda-nos a viver em unidade. Sabemos que somos diferentes uns dos outros e o Senhor nos conhece, e assim como os discípulos foram chamados para um propósito, apesar das suas diferenças, o Senhor também nos chama. Nos ajude a entender o objetivo maior e que a tua vontade se cumpra em nós. Te agradecemos pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem.